Olá, terapeuta ocupacional, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal da Escola EduTO, a primeira escola de educação continuada para terapeutas ocupacionais do Brasil. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre análise da atividade e análise da ocupação, ferramentas que nos tornam únicos. É exatamente uma das ferramentas que faz que a terapia ocupacional só possa ser exercido pelo terapeuta ocupacional. Concorda comigo? Se é algo que nos destaca, é um conteúdo que a gente precisa rever, discutir, aprofundar, ver de novo, se atualizar mais uma vez. É por causa disso que esse vídeo vai ao ar para te ajudar no aprofundamento e você poder pegar nas suas mãos e não soltar nunca mais essa ferramenta poderosa. Bom, esse vídeo será dividido em duas partes. Vamos estudar de maneira realmente aprofundada esses quesitos que tanto nos diferenciam. Antes de mais nada, antes da gente realmente partir para a aula, eu quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo. É importante isso para o nosso trabalho. Quero te pedir que você se inscreva no canal. Não é possível você assistir os vídeos técnicos, tanto conteúdo legal aqui na nossa escola e não ser inscrito no canal. Isso nos ajuda na entrega aqui dentro do YouTube. Peço também que, se você tiver a sugestão de algum conteúdo para a gente trabalhar aqui nesses vídeos, você deixe nos comentários. Se quiser deixar um elogio também, a gente agradece. Então, vamos embora estudar análise da atividade e análise da ocupação. Então, a gente vai iniciar esse vídeo bem do comecinho, certo? Se você aí está pensando ainda em fazer uma faculdade de terapia ocupacional, ou se você é do primeiro período de terapia ocupacional, ou se você é feito eu, tem 17 anos de formada já, é terapeuta ocupacional aí, grande parte da vida, nunca é demais a gente revisitar os conceitos que nos acompanham. Terapia ocupacional, segundo a Associação Americana de Terapia Ocupacional, no seu documento Domínio e Processo em 2021, ela estabelece que terapia ocupacional é definida como a utilização terapêutica de ocupações da vida cotidiana com pessoas, grupos ou populações, com o objetivo de reforçar ou possibilitar a participação. Ok, compreendemos. Uso terapêutico das atividades e ocupações, resumindo lá para baixo, facilitar a participação. Dentro de participação, a gente pode compreender aí desempenho e engajamento, certo? São outros conceitos também importantíssimos dentro da nossa disciplina, dentro da ciência ocupacional. Então, continuando, a terapia ocupacional pode estar relacionada ou não com a incapacidade, pois os serviços incluem capacitação, reabilitação e promoção de saúde e de bem-estar. São termos que a gente não pode deixar de perceber. Terapia ocupacional não é apenas para aqueles que tenham uma doença, um transtorno, uma dificuldade. Terapia ocupacional é uma oferta, é um serviço que também pode visar promoção de saúde. Um exemplo disso, a amamentação. Outro exemplo disso, sala de parto. Outro exemplo disso, saúde da mulher. Outro exemplo disso, grupos com idosos saudáveis. Bom, não vou passar aqui o resto do dia dando exemplos, porque as possibilidades da terapia ocupacional são diversas. Ok, então vamos entrar no conteúdo que nós programamos para hoje, né? Então, vamos começar a compreender o que é análise da ocupação. Paralelo a isso, vamos começar a compreender o que é análise da atividade. Vocês vão acompanhando aqui do lado o slide que eu estou seguindo para você prestar bastante atenção nisso e ir fazendo as suas anotações. Então, a análise da ocupação, ela é experimentada pessoalmente
e direcionada para a meta. Então, eu tenho um idoso, eu acompanho um idoso com alteração, nível de consciência e funções mentais, que a nossa meta é promover participação social. Esse é o diagnóstico ocupacional do meu cliente, que eu acompanho 2 vezes por semana em sua residência. Então, é direcionado para a meta. Reflete esse objetivo. A análise, quando eu vou analisar uma ocupação, que o exemplo que eu estou dando aqui é da participação social, isso vai refletir a cultura desse cliente, os valores culturais desse cliente. Então, não adianta eu querer pegar o meu idoso do exemplo, colocar ele no shopping para fazer participação social. Ele nunca foi para o shopping na vida dele, ele detesta shopping antes do processo demencial. Por que agora eu vou mudar os valores e a cultura dele? Faz mais sentido eu pegar ele e colocar no museu. Ele gosta mais de ir na igreja. Ele vai ficar em flow nessa ocupação. Essa análise da ocupação, ela vai fornecer significado à vida dessa pessoa que está se beneficiando do serviço de terapia ocupacional. Porque quando a gente promove participação, a gente está promovendo também significado, devolvendo significado para aquele indivíduo. A análise da ocupação, ela vai envolver múltiplas tarefas, ou seja, uma ocupação, ela é formada de múltiplas atividades aqui dentro, múltiplas tarefas. Então, o que é participação social? Como eu estou dando o exemplo de uma ocupação apenas, temos outras 8, são 9 ocupações dentro do nosso domínio e processo. Né? Então, o que é participação social? Participação social é estar com o outro, iniciar e finalizar um diálogo. Participação social requer contato físico, esse distanciamento, compreensão das figuras de linguagem, compreensão do discurso, que o indivíduo ele consiga falar o que é necessário ser falado. Poderemos marcar um dia, um vídeo para a gente poder conversar especialmente sobre participação social, que é uma das ocupações que eu mais trabalho, porque é a maior demanda dos meus clientes. Bom, então, a análise da ocupação, ela vai favorecer, ela vai fornecer organização e estrutura para que esse cliente viva. Eu vou olhar dentro da análise da ocupação a organização da rotina dessa pessoa. Eu vou atender às necessidades da pessoa e de outros no mundo social dela. Então, significativo é o que a gente quer fazer, precisa fazer e se espera que a gente faça. E vai preencher também o tempo. Sim, vamos preencher o tempo daquele indivíduo. Ócio é altamente adoecedor, uma rotina esvaziada é altamente conflitante para a recuperação cognitiva, a recuperação funcional. Sim, a gente preenche o tempo com significado, reestruturando essa rotina, psicoeducando esses familiares, falando sobre a necessidade de incluir atividades significativas. Não é preencher a rotina jogando dominó de maneira esvaziada, apesar de que pode ser que jogar dominó seja significativo na vida de alguém. Se é uma pessoa que gosta de dominó e ela traz para você a necessidade de voltar a jogar dominó, por que não jogar dominó com o seu cliente se faz parte da ocupação, se faz parte do repertório ocupacional desse indivíduo? Concorda comigo? Então, vamos agora conversar um pouco sobre a análise da atividade, por sua vez, o que seria análise da atividade. Pequenas unidades do comportamento. Ao contrário da análise da ocupação, entenda que não é nem ao contrário. Eu falei ao contrário agora, mas nem está muito certo. É paralelo à análise da ocupação, que é uma coisa mais global, que eu vou precisar incluir valores, crenças, organização, significado, desejos de outros. Na análise da atividade, essa análise já vai ser de pequenas unidades do comportamento. Eu vou olhar o uso de objetos. Então, se eu estou querendo analisar a ocupação, autocuidado, eu vou avaliar como é que ela penteia o cabelo, né? Eu vou analisar uma pequena unidade. A ação pode ou não produzir um objeto, ou seja, pode ou não produzir uma meta. Quando eu estou falando de engajamento e não desempenho, voltando ao exemplo de participação social, né? Quando eu tenho um idoso que está num estágio aí mais moderado ou avançado de demência,
O que ele pode oferecer é o engajamento na ocupação, é estar ali, naquele ambiente, não necessariamente ele vai conversar, porque pode ser que conversar já esteja fora do escopo de possibilidades dele. A análise da atividade, ela vai ser direcionada para a meta, também igual a análise da ocupação, certo? É necessário para o desenvolvimento, a maturação e o uso das funções sensoriais. Então, dentro da análise da atividade, também é necessário a gente incluir essa função, que são as funções sensoriais. Perceptuais, as ações motoras, as ações psicológicas, ou seja, o momento psicológico e aquele desempenho mais intelectual. Na análise da atividade, eu vou pegar a ocupação, vou colocar uma lupa sobre ela e vou olhar os pedacinhos que forma, ou seja, eu vou dividir em células. Para que haja participação social, eu preciso olhar para as habilidades de interação social, cada uma daquelas habilidades, e analisar passo a passo o que é que está oferecendo barreira a essa ocupação. O que é um facilitador a essa ocupação. Tá entendendo? Aqui parece que é maior, aqui parece que é menor. E a gente faz os dois, é o que nos diferencia, é o que nos torna únicos. Terapia ocupacional só com terapeuta ocupacional por causa disso, porque a gente maneja essa habilidade. A gente sabe que para o indivíduo conversar com os outros é necessário reunir um monte de habilidades. Tá entendendo? Me empolgo mesmo falando sobre isso. Bom, dentro da análise da ocupação, a gente vai colocar a pessoa em primeiro plano ao levar em consideração experiências de vida, valores, interesses e metas da própria pessoa, certo? Ou seja, a prática é centrada no cliente. Temos um vídeo aqui conversando bem direitinho sobre prática centrada no cliente. A análise ocupacional, ela atende às funções e estruturas corporais reais, ou seja, do indivíduo, do que eu tenho ali na minha frente, e considera a arena real de desempenho, incluindo os contextos físico, social, tecnológico, juntando as demandas da própria ocupação, certo? Então, mais uma vez, a análise da ocupação, ela precisa incluir todos os outros fatores. Ela precisa ser global. Mas para que eu chegue nela, eu preciso vir aqui, ó, para a análise da atividade. Ou seja, a meta da análise da atividade é compreender o máximo possível sobre uma atividade. Lembra da comparação que eu fiz? A ocupação é aqui, minha mão. Analisar a atividade é a lupa que eu pego para olhar do que essa mão é formada. Então, eu tenho aqui esse dedo, vou analisar esse dedo, tenho esse outro dedo, vou analisar esse dedo, e vou olhar pedacinho por pedacinho, tentando compreender o máximo possível, certo? Ela vai incluir habilidades específicas necessárias para aquela execução, ela vai incluir a competência ou não desse cliente para a realização dessa ocupação, né? Que a atividade forma lá no final, a relação com a participação no mundo como um todo, com esse indivíduo. Então, como é que esse indivíduo se coloca? Qual é o significado dessa atividade para a vida desse sujeito, certo? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo de análise da ocupação e análise da atividade. Eu espero que tenha sido útil para você essa primeira compreensão, esse apanhado geral. Não esquece que semana que vem teremos a parte 2. Já ativa o sininho lá em cima para quando sair a parte 2 você ser notificado e não perder a continuidade desse conteúdo. Antes de eu encerrar, eu preciso dizer que a referência dessa aula que eu estou entregando aqui para vocês de maneira gratuita é o SPACMAN, certo? É um livro muito importante, antigo da terapia ocupacional, mas que tem ali os fundamentos teóricos importantes de serem visitados. Essa é a nossa referência, está no capítulo 35 do livro de SPACMAN, tudo isso que eu falei aqui para vocês. Você gostou desse vídeo? Ele foi útil para você? Deixa o teu like.
Ele foi útil para você, pode ser útil para outras pessoas. Clica na setinha, copia o link do vídeo, vai lá no WhatsApp, nos grupos que você participa, que são muitos, já até ousada, adora grupo de WhatsApp, compartilha o vídeo da gente para que mais pessoas possam chegar aqui no nosso canal e usufruir desse conteúdo. Por hoje é só. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.